Oi, gente! Como é que vocês estão? Vamos para mais uma live hoje. Tô abrindo umas coisas aqui. Ah, obrigada, Catinha! Que bom que vocês estão aqui comigo. Tô bem feliz. Cati, esse assunto é super importante. Aproveita e manda para todos os seus clientes aí, que eu sei que você tem um monte de cliente de laboratório, porque tem muita gente que não pede reticulócito, porque não sabe como pedir. Verdade, Simone, esse assunto é muito importante. Gente, eu tô muito empolgada hoje, sabia? Tá frio demais, tá frio demais, gente. Aqui tá frio demais. Ó, tô procurando vaga no Nordeste, gente. Porque não dá, mas eu não aguento mais morar aqui no Sul, juro pra vocês. Eu vou muito bem aqui, adoro morar por aqui até, até maio. Passou de maio, eu já não aguento mais, gente. Juro pra vocês, porque, nossa, é muito frio, eu não dou conta de frio. Eu não dou conta, gente. E aqui tá acho que 7 graus, onde eu tô morando. Então, pronto, se Cuiabá tá 12 graus, imagina o resto, né, gente? Imagina o resto do Brasil, ó, tá vendo? Nem pra Cuiabá eu quero ir mais. E o pessoal do Nordeste? Quem tá aí do Nordeste? Oi, Paulinha, como é que tá esse Rio de Janeiro? Conta pra gente. E o Espírito Santo? Carol, conta aí. Como que tá? Fala pra gente, por favor. Não é, gente? Se eu sumir um dia, quer dizer que eu tô morando no Nordeste, fui só pra praia, tá? Vocês não vão me ver mais, hein? Vocês vão chorar. Amores, olha só. Eu tô dando um tempinho pra todo mundo entrar, porque hoje o assunto é muito importante. Assim, chama todo mundo que você conhece pra vir pra cá. Aproveita que tá calor aí no Espírito Santo, Carolzinha, ó, chama todo veterinário que você conhece pra vir pra cá, gente, porque hoje nosso assunto é pra quem solicita e pra quem também faz, tá? É importante que a gente entenda as duas coisas, porque a contagem reticulosa é um assunto extremamente importante. Eu sinto uma deficiência muito grande mesmo nessa questão, né, dos reticulócitos. Gente, eu anotei tanta coisa pra eu não esquecer, vocês não tão eu nunca anoto nada, eu vou falando o que vem na minha cabeça. Hoje eu anotei, olha só, 3 folhas, frente e verso, porque assim, eu não posso esquecer de falar nada. Eu juro que vai ser uma hora só, né, porque enfim, é uma live, não é um podcast, né? Mas podia ser, porque a gente tem realmente muita coisa importantíssima pra falar. Então, assim, se você gosta de algum veterinário, ou se você também não gosta do veterinário, não tem problema, manda pra gente que a gente resolve todos os problemas aqui, tá? Porque realmente é um assunto extremamente importante. Bom, então, eu tô com uma lista de perguntas. As pessoas mandaram muito, interagiram demais, eu amei, mas eu falei, vou deixar pra responder tudo na live. O que eu não responder na live, pode deixar que eu respondo depois, tá? Eu gravo os vídeos, vocês sabem que eu sou péssima em gravar vídeo, eu não gosto de gravar vídeo. Eu gosto de falar aqui ao vivo com vocês, mas não tem problema. Se eu não conseguir responder tudo. E se vocês tiverem pergunta, segura a pergunta aí, porque eu não consigo falar e prestar muita atenção. Então, segura a sua pergunta. E aí, no final, eu vou abrir uns 10 minutos pra gente fazer o resto, depois que eu responder todas as perguntas, pra vocês fazerem as perguntas de vocês, tá? Então, segura, por favor. Vamos lá, gente. Então, não vamos perder mais tempo. Vamos começar a nossa live. Que é assim, live porque é um jeito mais fácil da gente falar, mas realmente o que eu quis trazer aqui pra gente é uma discussão muito importante, né? Uma forma de aula, enfim, como vocês preferirem chamar, tá? Então, assim, o que é reticulócito, na verdade, né? A definição é muito simples. A definição é muito simples. Todo mundo, qualquer estudante de medicina veterinária, o que é reticulócito? São eritrócitos jovens. São hemácias jovens. Tanto faz se a gente falar eritrócito ou hemácia, né? E o que é jovem, né? O que eu chamo de jovem? Ela já é uma hemácia, ele não é mais um blasto, né? Porque ele não tem mais núcleo, mas ele é jovem porque ele ainda mantém restos que ficam no citoplasma, já que a hemácia, agora que ela não tem mais núcleo, a hemácia é puro citoplasma, né? Cheio de hemoglobina. Só que nesse momento, como ele acabou de perder o núcleo, ele ainda não tem aquele citoplasma cheio de hemoglobina. Por quê? Porque
Não cabe, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, ele precisa terminar o processo de hemoglobinização. Então, ele mantém estruturas como complexo de Golgi, ribossomos, esse tipo de estrutura, assim, para que ele possa, então, né, os centríolos mesmo, as mitocôndrias, para que ele possa continuar esse processo de produção que é a hemoglobina, tá? Para encher aquele pacotinho lá que a gente chama de hemácia. Obrigada, Vi. Um beijo para você. Olha só, gente. Então, quando a gente está falando dos reticulócitos, por que esse nome veio? É lá de 1800 e pouco, né? Que um pesquisador colocou esse nome. Por quê? Porque ele percebeu que se ele utilizasse alguns corantes e que a gente chama de supravital. O que é um corante supravital, na verdade, né? Por que a gente chama esse corante de supravital? Porque ele cora enquanto a célula ainda está viva, antes dela ser fixada. Por isso que a gente tem que fazer isso no sangue, né? Porque o sangue, ele continua vivo, a hemácia continua viva. E então, ele vai penetrar dentro da hemácia e essas estruturas, vai passar a membrana da hemácia e essas estruturas que estão lá dentro, elas vão ser coradas. Elas vão ser coradas em um roxo, assim, mais uma situação mais basofílica, tá? Então ela fica bem roxinha. E nesse caso, quando a gente tem o reticulócito ainda mais jovem, ou seja, quando ele é mais próximo de ser aquela última fase que a gente chama de metarrubrícito, né? Então é o metarrubrício e depois a hora que ele perde, que é a última fase do blasto, e aí ele perde então esse núcleo e aí ele passa a ser um reticulócito. E aí ele tem mais, isso fica mais emaranhado, por isso chama de retículo, porque ele parece uma rede. Conforme esse tempo vai passando, né, ele vai desmanchando aquele retículo. E que tempo é esse que eu tô falando? Depende da espécie. Então, se eu tô falando de cães, isso é mais ou menos em 48, 72 horas, tá? Se eu tô falando de gatos, depende do tipo de reticulócito. Mas calma aí que isso é um assunto para daqui a pouco, tá bom? Porque gato, tem que ser diferente de tudo, né? E Paulinha, já vi a Paulinha aí, lindona. E o gato, ele tem que ser especial. Então, ele tem 2 tipos de reticulócito, tá? Das espécies que eu conheço e que eu já li até hoje, ele é a única espécie que tem 2 tipos de reticulócito, certo? Por quê? Porque, na verdade, assim, todo reticulócito passa por esse processo, né? Foi delimitado, isso tudo na medicina humana, tá, gente? O que é um reticulócito? Desde que ele tenha duas inclusões. Então, até mais de 6, né? Desde 2 inclusões até mais de 6, isso é um reticulócito, entende? Só que no gato, o significado do que é agregado, onde ele se mostra ainda como um retículo, e aquele todo cheio de pontinho, o ponteado, é muito diferente, tá bom? E aí vem uma polêmica, tem gente que usa os 2, tem gente que não usa os 2, enfim, nós vamos falar tudo isso aqui, tá? Mas antes da gente falar isso, para que o reticulócito serve, né? Já que ele é uma hemácia jovem, em teoria, essa hemácia não deve estar na circulação. Por quê? Porque ele termina o seu processo de maturação lá dentro da medula óssea, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, quando ele está ainda na medula óssea, um pouquinho pode escapar. Quanto que pode escapar? Bom, se eu tô falando de cães, até mais ou menos 1%, certo? E aí, esse valor de referência, gente, ele é muito diferente se ele é feito na contagem manual ou se ele é feito na contagem automatizada, tá bom? Eu vou usar aqui o que eu uso na minha vida, que é a contagem manual, tá bom? Porque ainda que eu confio, embora a gente vai comentar alguns trabalhos aqui também, né? Que já falam da importância da contagem automatizada. Nós vamos falar dos problemas, que foi o último post que eu fiz. Se você não conferiu o último post, vai lá, dá uma olhada no último post, porque tem os principais problemas das 2 contagens, tá bom? Bom, então, vamos lá. Se a gente está falando do reticulócito, né? Essa é, inclusive, uma das perguntas, né? Que foi a Lu que fez. Eu só peço na anemia? Bom, em teoria, como eu disse, é para ter muito pouquinho
de reticulócito na circulação. Então, no cão, 1%. No gato, vai depender se é o reticulócito agregado ou o pontilhado ou o ponteado. Tanto faz como vocês quiserem chamar, tá bom? Por quê? Porque eles têm tempos de vida diferentes. Então, é normal que eu tenha até de 0 a 0,4 do agregado no gato, na circulação, e até 10% do pontilhado. Enquanto no cão, é normal ter até 1%, tá? De meio a 1% tá tudo bem. Passou disso, a questão já muda um pouquinho, tá bom, gente? Por quê? Porque, mais uma vez, em teoria, isso é para terminar lá na medula óssea. Então, se ele está aparecendo na circulação, é porque eritrócitos jovens estão sendo mandados para a circulação de forma precoce. Então, em que situação isso aconteceria? Na necessidade. E quando que tem necessidade de novos reticulócitos? De mais hemácias, né? Quando que essa medula está com pressa? Quando eu tenho anemia, tá bom? Então, essa seria a situação. Então, peraí. Então, eu só peço quando tem anemia? Não. Na verdade, se eu for falar, depende de que nível que vocês estão, tá bom? Se eu for falar basicamente para um aluno de graduação, eu vou dizer sim, eu só peço na anemia, tá bom? Mas eu vou dizer, e aí isso gera um pouco de problema, inclusive para quem é de laboratório aí. Quem é de laboratório aí? Fala comigo. Fala eu. Levanta uma mãozinha, faz alguma coisa. Quem é do laboratório que tá aqui comigo agora, nesse momento? E de repente já recebeu algum pedido de contagem de reticulócito de um animal que não estava anêmico. E aí, muitos de vocês pensaram assim, caraca, que veterinário burro. Você já recebeu, Bruna? Oi, Glau! Tudo bem, linda? Vamos lá, vocês já receberam, gente? Muita gente no laboratório. Ai, adoro. Então, olha só. Pois é. E isso te gerou estranheza? O que você achou? Vamos ver. Tô aqui esperando vocês me responderem. Se vocês acharam estranho. Porque olha só. Até então, né? Eu vejo as pessoas falando. Não faz sentido. Eu sou uma pessoa que todo paciente meu, todo é muita gente, né? Mas quase todo eu vou pedir contagem de reticulócito. Por quê? Porque o que vem pra mim é doença hematológica. Às vezes não é de uma anemia. Às vezes é de uma trombocitopenia. Muitas vezes é de uma trombocitopenia, aliás. Só que eu preciso entender como é que aquela medula está, inclusive em relação a série vermelha. A Aira tá dizendo aí pra gente que ela estranhou sim. Então, Aira, parece que é uma coisa que não faz sentido. Parece que a pessoa não tá entendendo muito bem o que ela tá fazendo. Eu não posso responder por quem foi que pediu por vocês, né? Mas eu posso garantir pra vocês que muitas vezes eu vou sentir necessidade de pedir o reticulócito em pacientes que não estão anêmicos. E com isso, eu consigo entender a atividade eritropoética dessa medula. Porque o animal inclusive, eu já vou deixar aqui um convite para vocês, né? No começo de julho, a gente vai ter um curso gratuito, tá? É mais do que uma jornada, é um curso gratuito chamado Hemograma Além dos Valores de Referência. Alguns anos atrás, eu fiz uma coisa parecida, inclusive tinha esse nome, a gente fez votação para saber se eu mudava de nome, se eu colocava, ou se eu colocaria o mesmo nome, e as meninas gostaram, as meninas da minha equipe gostaram desse nome, então foi votado, e mais uma vez vai chamar, claro que a aula tá toda reformulada, então se você já assistiu há uns 2 anos, 3 anos atrás aí, o Hemograma Além dos Valores de Referência, você vai vir de novo, tá? Então já tô te convidando. E você vai convidar os coleguinhas, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? E uma das coisas que eu vou tratar lá não é porque o paciente, por exemplo, tá com 40 de hematócrito, que ele não tem nenhum problema. Que ele não tá, inclusive, anêmico. Peraí, professora, você tá doida? Porque como é que ele tá anêmico se ele tem 40 de hematócrito? Se o valor de referência é de 37 a 55. Acontece que se o valor dele é 55, o dia que ele tá com 40, ele tá com problema. E se eu não conheço esse paciente de antes, eu não consigo resolver esse problema. Fui olhar aqui, estava tudo bem aqui embaixo. Então, gente,
Em algumas situações, eu preciso entender, porque veja comigo, se isso é para acontecer em um paciente que está anêmico, se é para um paciente, por exemplo, que está, nesses casos, né, para um paciente que está, deixa ele aí, mãe, pode deixar. Meu cachorro entra, é aqui, um abre, outro fecha, é desse jeito que acontece. O cachorro quer entrar, o cachorro quer sair, é desse jeito. Aqui tem participação especial dos meus animais. Daqui a pouco ele vai chorar porque ele quer sair, tá, gente? Então vocês aguentem aí que tá tudo bem, tá? Então, gente, olha só, eu tenho que entender que se eu tenho um paciente que em teoria não está anêmico, por que ele tá mandando hemácias jovens para circulação? Eu que trabalho com muito paciente, né, que faço atendimentos em consultoria, né, eu não vou até o atendimento, eu faço consultoria, parceria com médicos veterinários clínicos e atendo hematologia, né, sempre que eu vou pedir um hemograma é com contagem de reticulócito, tá, e aí ele sarou. A Vitória mesmo que apareceu aí, hoje eu dei alta para paciente dela, ela é a tutora, né? A gente tem a parceria do Rogério, o Dr. Rogério, que trabalha com a gente, e ela é a tutora. E hoje a Malu teve alta, a Malu é uma cocker, né? Ela teve uma anemia hemolítica imunomediada, e sempre eu pedi contagem de reticulócito. A contagem de reticulócito da Mabel, gente, eu falei Malu, eu tô louca, da Mabel ainda está alta, embora o hematócrito dela chegou em 48. Tá, então faz sentido ela ainda ter reticulócito alto? Bom, quem vai me dizer isso é o tempo. Aquela medula ainda pode estar acelerada, né? E é com isso que eu estou contando. Mas eu disse para ela, daqui a um mês nós vamos coletar novamente e vamos refazer esse hemograma. Por quê? Porque a gente tirou a medicação, toda a medicação, se eu não me engano, hoje 9 dias, 7 dias, uma semana, mais ou menos. Eu preciso entender como é que a Mabel vai responder agora sem medicação nenhuma. Sem medicação nenhuma, entende? Então, gente, em teoria, a gente pede só nos animais que têm anemia. Mas na prática, isso é bem diferente. Na prática, eu preciso compreender que não é só nos pacientes anêmicos que eu vou pedir. Mas tem que ter motivo para isso. Tem que ter motivo para que eu peça, para que realmente eu solicite isso, certo? Quer ver paciente que a gente pode pedir também contagem de reticulócito? Pacientes que estão em quimioterapia, por exemplo. Pacientes que estão usando drogas, medicamentos, né? Que são mielotóxicos, tá? Eu preciso entender como é que tá essa resposta, certo? Bom, vamos lá. O que influencia a contagem? Várias coisas. E aí, eu tenho que dizer para vocês, nós temos 2 tipos de contagem. A contagem manual, que eu acredito que ainda seja a maioria, que seja a nossa realidade, né? Pelo menos aqui no Brasil, então você vai pegar trabalho, você vai ver dizendo que cresceu muito a contagem automatizada. Na verdade, a gente tem 2 aparelhos só na medicina veterinária que fazem a contagem automatizada, certo? Mas nós temos um problema ainda em relação a isso. Então vamos lá. Qual é o maior? Vamos falar primeiro da microscopia, né? Qual que é o maior problema? A falta de experiência, tá bom? Contar reticulócito não é que é difícil, mas é um pouquinho mais complexo do que parece. A técnica é muito fácil, você mistura partes iguais, né? Em o sangue e o corante supravital, novo azul de metileno, azul de creseu brilhante, fica a gosto do freguês, você mistura. E aí a minha técnica, por exemplo, eu coloco em banho-maria, certo? Eu coloco em banho-maria durante 20 minutinhos, deixo lá 37 graus. A gente vai achar trabalho falando que deixa 15 minutos, você vai achar trabalho dizendo que deixa 28 graus, você vai achar trabalho, inclusive, dizendo que não deixa em banho-maria, coloca em temperatura ambiente e dá exatamente o mesmo resultado, tá? Eu vou falar para vocês que eu sou a favor do banho-maria. Por quê? Porque esse trabalho, por exemplo, né, que foi feito, inclusive é de uma pessoa conhecida, da Lu, de uma amiga da época do mestrado, e eles fizeram lá na Universidade do Piauí, tá? Então é muito mais fácil eu não deixar no banho-maria, na Universidade do Piauí,
né, lá no Piauí, em Bom Jesus, do que aqui. Onde, se eu não me engano, sei lá, tá 10 graus, hoje 7 graus, nem sei. Pra mim tá menos 10 graus, porque eu odeio frio. Então eu tô toda encapotada, entende? Então a variação é muito maior, né? A gente não pode achar que o tempo vai ser a mesma coisa quando a gente deixa em temperatura ambiente. O que é a temperatura ambiente? Que ambiente a gente está falando? Então eu acho muito mais fácil a gente deixar numa temperatura controlada para que a gente não tenha esse tipo de problema, tá? Então essa é a técnica que eu faço. Aí vem um outro problema. Toda vez que eu vou dar uma consultoria, toda vez que eu vou fazer assessoria em laboratório e tudo mais, eu costumo ver o pessoal falando, e aí cada um tem uma técnica, né? Eu conto 10 campos, eu conto 5 campos, eu conto não sei o quê. Gente, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Eu acho muito errado a gente contar por campo. O que a gente tem que contar é em células. Por quê? Porque isso vai variar muito. Isso vai variar. Vocês vão ter campo que tem 200 hemácias. Vocês vão ter campo que tem 400 hemácias. Vocês vão ter campo que tem 50 hemácias. Depende do grau de anemia. Entende? E como eu já disse pra vocês, eu peço muitas vezes em paciente que nem anêmico tá. Então, é muito importante que a gente conte pelo menos as 1000 células. Como assim? 1000 células? 1000 células, no mínimo, tá? Como? Contando. E aí, eu vou somando quantas hemácias eu tenho naquele campo. Então, vamos supor, nesse campo eu tenho 180 hemácias. Quantas dessas hemácias são reticulócitos? É assim que a gente vai fazer. E lá no final, eu vou somar quantas hemácias deram. Às vezes vai dar 1000, às vezes vai dar 1010, às vezes vai dar 1100, às vezes vai dar 1000. E aí, não interessa o número de campos. Eu já achei, por exemplo, em poucos campos. E se eu achar em poucos campos, eu aumento a minha contagem para 2000 células. Entende? Se está muito fácil, eu aumento a minha contagem. Porque quanto mais células eu tenho, menos erro eu tenho, gente. É isso que eu tenho que entender. Quanto menor eu trabalhar com a amostragem, maior é o meu erro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é muito importante que eu faça a técnica correta. E a técnica correta são 1000 células. Não esqueçam isso, ok? E aí você faz aquela regra de 3. Se em 1080 hemácias eu achei 120 reticulócitos, né? Se em 1100 hemácias são 100%, 120 são quantos? E aí, nesse momento, eu achei... Isso é uma dúvida que me perguntaram bastante. O que eu levo em consideração? Nesse momento, eu achei a contagem chamada de contagem relativa de reticulócitos. Tá bom? O que é essa contagem relativa de reticulócitos? É a contagem que eu achei naquelas 1000 hemácias, quantas hemácias eu achei. Hemácias jovens, né? Quantas hemácias eu achei. Quantos reticulócitos, né? Vamos falar assim. Quantos reticulócitos eu achei. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Só que a partir daí, eu preciso fazer uma correção. Essa correção é fundamental. Então, assim, isso é uma dúvida que muitos patologistas têm. Como é que eu coloco no laudo? Né? Esse é um grande problema que eu vejo as pessoas tendo. Porque às vezes o patologista está fazendo, mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. E se ele que está fazendo não sabe o que ele está fazendo, como é que quem pediu sabe o que é que está vindo ali? Entende? Então, nesse momento, se você vai corrigir ou não, eu não sei. Eu gosto de mandar mastigado para o meu cliente. Entendeu? Então, eu já corrijo. Eu corrijo de 2 formas. Eu corrijo através do número de hemácias, que aí nós temos a contagem absoluta de reticulócitos, isso é chamado de contagem absoluta de reticulócitos, e nós temos também a contagem, quando eu corrijo pelo hematócrito, eu tenho a contagem corrigida de reticulócitos. Olha que loucura! Contagem de reticulócitos relativa, né? Contagem corrigida de reticulócitos. Gente, é muita loucura isso, tá? Tem muito nome aí. E aí as pessoas se confundem toda, tá? Então, o que é importante que vocês saibam é o seguinte. A partir daquele que foi achado, e aquele, basicamente, não tem valor.
Por que que aquele não tem valor, gente? Porque ele sozinho não é capaz de avaliar de uma forma criteriosa, tá? Ai, tá entrando no cabelo no meu olho. De uma forma criteriosa a capacidade proliferativa da medula óssea. Ele não é. Por isso, ele precisa ser corrigido. Um exemplo que eu gosto de dar todo animal anêmico precisa que mais hemácias sejam enviadas com pressa para a circulação. Ok, isso é natural, tá? Vem aqui, Romeu. Vem aqui. Vem aqui, Romeu. O cachorro tá latindo que agora ele quer sair. Eu não falei pra vocês que ele ia dar problema? Então, vocês estão escutando o barulho de um cachorro chorando aqui no meu pé? Então, gente, olha só. A contagem. Ah, que bonitinho. Um beijo, Fabi, um beijo, João. Que bom que vocês estão aí. Um beijo pro Acre todo, tá bom? Manda um beijo pra esse estado lindo, maravilhoso de vocês. Que é quase outro país, né? Outra hora, é outro tudo. Mas é muito lindo, adorei ir pra aí. Então, gente, olha só. Quando eu estou falando de contagem relativa, eu estou falando daquela contagem que eu tenho quando eu contei as 1000 hemácias, tá? E a partir de hoje vocês vão me prometer de que nós vamos contar as 1000 hemácias, tá? Por favor. Ah, a professora gasta muito tempo. Cobra mais caro. Entende? E conforme a gente tem mais experiência, a gente conta mais rápido, tá bom? Mas precisa ser feito dessa maneira. A partir daí, eu posso corrigir. Vocês podem escolher como é que vocês colocam no laudo. Só a contagem absoluta, que é aquela corrigida pelo número de hemácias. Só a contagem que a gente chama de contagem corrigida relativa de reticulócitos, que é aquela contagem feita, aquela correção feita pelo hematócrito do animal. E aí, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. É o seguinte, qual é melhor? Não tem melhor. Mas eu, Raquel, gosto de liberar os dois, porque as coisas têm que fazer sentido. Entende? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar no laboratório, né? Fazendo ali as correções no laboratório, fazendo uma assessoria para o laboratório, e a gente perceber que, conforme a contagem de reticulócito era feita, ele dava regenerativo, por exemplo, naquele que era corrigido pelo hematócrito, e não regenerativo naquele que era corrigido pela hemácia, ou vice-versa. E isso não faz o mínimo sentido, ok? A gente precisa de que esses dois índices batam. Então, quanto mais coisa eu fizer, melhor é. Então, assim, eu vou falar da minha preferência, tá? Na minha preferência, eu gosto muito de usar o do hematócrito. Por quê? Porque eu acho, não é porque eu acho na minha cabeça, é porque os trabalhos indicam que nada é mais confiável, nenhum índice é mais confiável do que o hematócrito, feito pela técnica do microhematócrito. Essa mesma técnica que várias pessoas dizem que é antiga, dizem que não usa mais. Todo laboratório precisa ter uma microcentrífuga, certo? Precisa ter uma microcentrífuga. Como é que você controla que o seu aparelho está correto, certo? Então é através do microhematócrito, eu estou dizendo da série vermelha, tudo bem? E eu também gosto de mandar a correção então, assim, o seu microhematócrito, ele tem que bater com o do aparelho. Porque se ele está batendo com o do aparelho, provavelmente os outros índices estão corretos. Porque senão, VCM e CHCM vão ficar totalmente fora do esquadro aí. Entende? Então, uma coisa a gente acaba levando a outra. Fazer essa parte da hematologia é muito mais séria, é muito mais complexa do que a gente realmente acha que é. Não é simplesmente apertar um botão e achar que está fazendo um hemograma, né? As coisas têm que fazer sentido. E não é porque eu sou da patologia clínica que eu não tenho obrigação de saber interpretar aquilo ali. Eu sou uma pessoa que tem muito orgulho de ser da patologia clínica, mas que puxa o meu patologista clínico para que ele venha para que ele participe da clínica. Essa é a nossa diferença do maquinograma. A gente entender qual é o erro que está por trás daquilo ali, entende? E só a gente consegue ver isso. E aí o reticulócito vai estar correto
Se esses índices, a correção do reticulócito vai estar correto, se esses índices estiverem corretos também, tá? Então, assim, quando a gente tá falando, né, eu comecei a falar tudo isso para falar para vocês quais eram os problemas que a gente tinha, né? Então, um dos problemas é a falta de experiência do avaliador. Às vezes o corante, ele tá muito cheio de, como chama? Todo precipitado. E aí a pessoa confunde, então a gente tem que ter uma experiência bem boa para mexer no micrômetro ali, tá? Para saber focar direitinho, certo? Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração também, né? Quando a gente tá falando exatamente desses... Deixa eu só ver onde que pra não gastar todo o meu tempo falando aqui, né? Da qualidade do esfregaço, tá? Quando eu falo de problemas, eu vejo alguns esfregaços muito curtinhos. E esfregaço é o começo de tudo. É o começo de tudo. Entende? Então a gente precisa fazer um esfregaço bom para fazer uma leitura boa. Seja da lâmina ou seja também do esfregaço. Gente, ó, ainda dá tempo. Chama o pessoal que precisa escutar isso. Chama o pessoal, se é patologista clínico, se é clínico, printa essa aula e mostra que você tá aqui, entende? E chama o pessoal. Mostra que você tá se atualizando. Gente, é de graça isso aqui. É de graça, entende? A minha mãe acabou de chegar na minha casa, ela tá morando a 800 quilômetros de mim, o meu marido tá fora desde domingo, acabou de chegar em casa, por isso meu cachorro tá chorando aqui, e eles, pelo jeito, saíram, entende? Eu parei, minha mãe chegou faz meia hora, eu dei um beijo nela e entrei aqui pra falar pra vocês. Então, printem essa nossa tela, com uma cara boa de preferência, né? Não toda trouxa. Entende? Printem aí e manda pro pessoal pra vir escutar isso aqui, porque é muito importante, tá bom? Bom, e a citometria de fluxo? Vale ou não vale? Essa é outra questão muito importante. Gente, vários trabalhos dizem que sim, que tem uma correlação muito boa. A gente já viu que poucos aparelhos fazem, né? Ele precisa combinar 3 técnicas para que ele seja, para que ele faça a contagem de reticulócito. Ele precisa a citometria de fluxo, a fluorescência e mais a impedância. Né? Então, só aparelhos mais caros, bem mais caros, é que conseguem fazer isso, tá? Mas a questão é que, embora alguns trabalhos digam pra gente que sim, a Roberta faz a pose. Robertinha, olha só, hein? Faz eu ficar bonita e magra nesse seu print. Que jeito, né, gente? Eu não paro de fazer careta 1 minuto. Então, assim, gente, a tendência que a gente tem, pessoal, é que na citometria de fluxo a gente tenha uma contagem muito maior. Então tem uma vantagem? Tem. Sabe por quê? Porque enquanto eu tô dizendo pra vocês que a gente tem que contar 1000 células, e teve gente aí que deve ter arrancado os cabelos da cabeça e falado, pelo amor de Deus, como é que eu vou contar 1000 células? É muito pra mim. O aparelho, ele conta entre 10.000 a 50.000 células. Então não tem como ele não ser mais preciso do que eu. É óbvio que ele é mais preciso do que eu. Entende? Acontece que ele ainda tem... Então, com isso, o valor de referência também é muito diferente, tá? O valor de referência é muito diferente. Então, o que a gente precisa entender é que o valor de referência vai ser mais alto. Vem aqui, meu filho, vem. Para de chorar. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Ai, gente, é duro ter criança em casa, sabe? É muito duro ter criança em casa. Fica quietinho aqui, por favor. Porque ele tá chorando, vocês estão vendo que ele tá incomodando. Então, pessoal, olha só. O que a gente tem que lembrar, né? Que a contagem por citometria de fluxo, ela também vai ter seus problemas. Quer ver um problema? Plaqueta muito jovem. Aquelas macroplaquetas, elas ainda têm grânulos, né? Elas ainda têm grânulos. E esses grânulos também se coram por fluorescência. Então, o aparelho pode muito bem confundir. Primeiro porque tem tamanho de hemácia. Uma macroplaqueta muitas vezes tem o tamanho de uma hemácia, né? E também tem as organelas. Então, as organelas têm afinidade pelo fluorocromo, que vai acabar fazendo isso, corando. Metarrubrícito também vai ser um problema. Fica quieto. Metarrubrícito também vai ser um problema. Entende? Porque ele vai corar e ele vai entender. E isso eu não vou confundir quando eu estou fazendo a minha contagem.
manual. Outro problema, corpúsculo de Heinz. A gente sabe que é uma precipitação. O Heinz é aquela precipitação que eu tenho ali na borda da hemácia, tá bom? E que vai dar problema também. Por quê? Porque eu sei identificar, né, o que é um Heinz e o aparelho muitas vezes ele não vai conseguir identificar isso. Então ele vai contar aquilo como sendo um reticulócito. Tá bom? Olha só quanto problema a gente pode ter. Parasitas intraeritrocitários. Ele pode confundir também, gente. Entende? Então, são detalhes que eu vou falar assim, na minha experiência, eu não acho que o aparelho esteja preparado sozinho para isso, tá? Eu não acredito que o aparelho sozinho esteja preparado para isso, tá bom? Então, ainda não substituiu. Ah, mas eu tenho um aparelho maravilhoso, um aparelho que vale uma fortuna e ele conta. Eu não estou questionando a tecnologia. A questão é, a tecnologia, sem quem sabe manipular por trás, dá problema, entende? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho nada do iPhone, nada. Por quê? Porque eu não sei mexer. Porque você dá um celular pra mim, quanto mais tecnologia ele tem, pior é, entende? Pior é. Eu não gosto de trocar, meu computador tá com a tecla com um problema aqui, eu não quero trocar. Por quê? Porque se der outra coisa na minha mão, assim, não é uma coisa que atrapalha muito, só não digito A. A gente quase não usa o A, né? Quase não tem palavras com A, tá bem fácil para eu digitar no meu computador, tá bom? E se a gente falar em gato, que tem lá o agregado e o ponteado, nós vamos ter ainda mais problema, tá bom? Por quê? Porque o agregado, ele reconhece, mas o ponteado, ele não reconhece. Porque são poucos grânulos. Aí vai ter gente que vai dizer assim, e eu já escutei várias vezes, né? Às vezes eu falo pro veterinário que eu trabalho em parceria. O que foi? Eu falo com o veterinário que eu trabalho em parceria, e o veterinário, eu falo, ó, pede, vem lá, eu tô atendendo um gato, e aí eu falo, ó, eu quero que venha contagem agregado e ponteado. Aí eu recebo o áudio que a pessoa do laboratório mandou pro veterinário. Não, a gente não usa reticulócito ponteado. A gente usa, gente. Se eu entender um pouquinho de hematologia e se eu entender que eu preciso, quanto mais completa for a história que eu tenho do meu paciente, eu sei que o reticulócito agregado no gato, ele dura entre 12 e 24 horas. Então, ele é muito rápido. Então, ele sim me mostra uma resposta de agora da medula óssea, do que está acontecendo agora na medula óssea, entende? Mas, se eu tô falando de um animal, por exemplo, que veio para mim, né, e geralmente o animal demora para chegar no hematologista, até o clínico entender que aquilo é uma anemia que exige um pouquinho mais de cuidado, primeiro ele tenta tratar, depois ele não consegue, aquela anemia vai piorando e tudo mais, então eu preciso entender como é que ele estava 15 dias atrás, porque o reticulócito ponteado, ele é o quê? O agregado que foi se desmanchando, né? Então ele fica ali alguns granulozinhos separados ali e ele dura alguns dias na circulação. Quanto? De 10 a 15 dias. Mas faz diferença para mim nessa história que está sendo contada. Porque veja só, ele podia ter uma anemia do tipo regenerativa e que hoje não é regenerativa mais. Faz toda a diferença. Se há 15 dias atrás ela já era uma anemia não regenerativa e hoje ela também não é regenerativa. Vocês estão entendendo? Ficou claro para vocês? Escreve aí para mim se vocês acham que essa explicação que eu dei ficou clara. Escreve aí para mim. Ficou. Vamos lá, vamos ver o que vocês acham disso aqui. Aí, gente, parou de chorar, ó. Olha, que belezura. Tá de roupa nova hoje. E aí, o que vocês acham? Conversem comigo. Ficou, Mari? Tá? E agora me conta, Mari e Dri que falaram que ficou claro. Vocês já usavam os dois reticulócitos ou não? Conta pra mim aí, por favor. Mas já ouviram falar que tem um monte de gente que fala assim, não deve considerar o reticulócito ponteado? E aí?
Porque eu canso de ver isso, tá? E é muito importante que a gente... Isso é uma ideia muito antiga, gente. Muito antiga. Trabalhos do ano 2000, quer dizer, 20 anos atrás, já estavam dizendo pra gente contar os dois. Porque entendeu-se lá no passado de que ele não tinha valor diagnóstico e realmente, se eu quiser saber o que está acontecendo com a medula hoje, ele não vai me contar. Mas se eu entender da questão da hematologia, eu vi essa necessidade muito depois de que eu comecei a trabalhar com a hematologia mesmo, né? Ah lá, a Lu falando que ela tinha esquecido disso. É isso, gente. Então, é muito importante que a gente entenda. Eu vejo que o reticulócito, ele é um problema geral. Ele é um problema do patologista clínico e ele é um problema do clínico. Entendeu? Por isso que eu falei, eu preciso fazer uma live dessa, eu preciso falar sobre esse assunto. Entende? Inclusive eu tô bolando aqui, né, dentro do curso que a gente vai ter os segredos do hemograma agora em julho, eu tô bolando aqui se eu vou fazer uma das aulas que eu vou colocar, vai ser exclusiva só de reticulócito. Entende? Porque assim, as coisas vão surgindo na minha cabeça. Entende? Nada é igual ao que era antes, porque cada vez é uma necessidade. Eu vou entendendo. O que eu vou falar da live semana que vem? Não sei. Ah, semana que vem eu sei. Semana que vem nós temos uma convidada. Vocês vão ver, vocês vão adorar o tema. Vamos terminar a de hoje aqui primeiro. Não vamos nem... Deixa eu ver que horas são aqui. Nossa Senhora, nosso tempo tá passando. Então, gente, vamos lá. Se vocês vão corrigir, então vamos entender. Nós temos a contagem relativa, que é aquela 1000 hemácias. Exatamente, não é? A Louise, é isso mesmo, Louise, vale uma aula só disso, porque assim, gente, é muita coisa, eu nem sabia que tinha tanto problema, tá? Vai ter, Lu, vai ter de urinálise também, prometo que até o final do ano eu vou fazer de urinálise pra vocês também, tá bom? Agora eu tô viciada no hemograma, vocês sabem que eu sou viciada no hemograma, né? Então agora eu tô viciada no hemograma, só tô falando de hemograma, todos os meus assuntos são só hemograma, né? Porque assim, eu quero realmente mergulhar vocês no hemograma, porque o hemograma é o carro-chefe do negócio, né? A gente precisa entender do hemograma e é uma questão básica, porque gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, não tem como eu avaliar uma anemia se eu não pedir contagem de reticulócito. Às vezes, a anisostose e policromasia tá gritando na minha cara, mas eu não tenho como ter certeza e bater o martelo, numerar como é aquela resposta se eu não tenho contagem de reticulócito. Só que aí, o problema é que muitas vezes eu não consigo confiar na contagem de reticulócito que vem pra mim. Entenderam? Teve até um post polêmico que eu fiz há um tempo atrás, né? Porque... Eu adoro polêmica. Porque, veja só, era um caso que eu recebi onde tinha um monte de anisostose e policromasia, moderada, 2 cruzes aí, depende de como é que vocês colocam, e não tinha reticulócito. 0,8 de reticulócito para um cachorro. Ou seja, não faz sentido. Então a gente não sabe o que tá vendo. Isso também vale uma outra live a gente correlacionar essas coisas. Falar só de policromasia. O que vocês acham? Vocês gostam desse tema? O que vocês acham de falar de policromasia? O que é a policromasia, gente? Vamos adiantar aqui o assunto, né? Porque eu não gosto de deixar nada pra depois. O que é a policromasia? O que é uma hemácia policromatofílica? Nada mais é do que um reticulócito. Só que eu não fiz a coloração supravital. Eu coloquei num panótico, num Rosenfeld, num Gimsa, num MGG, enfim, em algum desses, tá? Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Eu tô vendo que tá aparecendo um monte de pergunta aqui, gente. Peraí. Eu não consigo ler e falar com vocês ao mesmo tempo. Guardem a pergunta aí que eu já vou, tá? Copia essa pergunta aí de vocês pra vocês mandarem de novo aqui, que eu vi que passou um monte de pergunta grandona aqui, tá bom? Então, assim, ó, só pra gente terminar de falar dos reticulócitos. Então, nós temos a contagem relativa, nós temos a contagem absoluta corrigida, nós temos a contagem relativa corrigida, é isso que confunde muito vocês, né? Contagem, porque os dois falam de relativo, só que uma é contagem de reticulócitos, relativa de reticulócitos. A outra, então, que seria o CRR, se vocês pegarem nos trabalhos para ler. A outra, ela já é o CCR, contagem corrigida de reticulócitos. Ou seja, eu sempre sugiro que o pessoal coloque nos laudos assim, ó, contagem relativa, quanto a pessoa achou. Depois, contagem absoluta, e coloca entre parênteses, corrigida pelo número de hemácias do animal. Fica quieto. Contagem
a outra contagem corrigida, né, que a gente coloca, relativa, pelo hematócrito do animal, tá? Eu sempre, porque quanto mais você esmiuçar isso no laudo, melhor é. Porque senão a pessoa fica extremamente perdida, até porque a gente não tem um consenso muito certo sobre o que fazer, entende? A gente não tem um consenso muito exato sobre os nomes. E isso acaba confundindo até o patologista clínico que está lendo. É isso que faz toda a diferença, tá bom, gente? E por fim, nós temos também o que a gente chama de IPR. Já ouviram falar no IPR? Tem laudo que vem com IPR, que é o índice de produção de reticulócitos. O índice de produção de reticulócitos, ele é feito através do grau de anemia, ele é corrigido através do grau de anemia e do tempo de circulação desse reticulócito na corrente sanguínea. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu acho um pouco arriscado falar de IPR na medicina veterinária, entende? Para humano tem uma tabela onde eles fazem isso. Eles colocam, conforme o grau de anemia, eles colocam o tempo de vida daquele reticulócito. Só que na veterinária, eu acho que isso não tá bem pré-estabelecido. E todas as vezes que eu... Então nesses casos, quando eu vejo animais não anêmicos, eu tenho uma taxa maior de erro no índice de produção reticulocitária. Entende? Eu acho isso um pouco mais complexo. Então, eu particularmente não gosto da gente usar o IPR manualmente, tá? Bom, acho que isso ficou um pouco claro aqui para vocês. Eu falei que os últimos 10 minutos ainda tinha... eu ia responder as perguntas, tá? Será que tem alguma coisa que eu não falei, gente, do reticulócito? Aqui, eu acho... uma coisa super importante, gente. Super importante. Não armazenem a amostra. Qual é o consenso? O mais rápido possível. Mas o mais rápido possível é possível mesmo. Entenderam? É o mais rápido possível mesmo. A gente não deve esperar de forma alguma. Por quê? Porque ele continua a maturação in vitro. A hemácia é uma célula viva, tá? Então, olha só. Vamos lá, eu vou responder o da Ju. Eu tenho uma série de perguntas aqui, tá? E aí vocês podem mandar as perguntas de vocês, mas vão com calma para eu responder uma de cada vez aqui, ó. O paciente fez 2 transfusões, após a transfusão começa a fazer diarreia, tipo parvo. Perde muito sangue. Em 48 horas precisa de sangue novo. Sangue foi testado. É melhor transfundir ou não? Ô Ju, mas acontece que a gente tá falando só de reticulócito, tá, meu amor? Isso depende de uma série de coisas. Vai chegar o tempo da transfusão, tá bom? A questão é, se eu vou responder bem rapidinho pra você aqui, mas vamos até a questão pra gente falar aqui, tá bom? Eu sei que vocês gostam muito de falar de transfusão, eu também amo falar de transfusão, mas senão a gente perde um pouco o assunto aqui, tá bom? Mas a questão é, isso não vai ser o hematócrito que vai definir, é a clínica do paciente que vai definir, tá bom? Agora, mais importante do que eu fazer uma nova transfusão, eu preciso... sangue de novo, que foi testado. Tá, a questão é, eu posso precisar fazer uma transfusão no mesmo dia. E não tem problema. Quer dizer, tem problema, o animal tá ruim, entendeu? Mas não é a questão de quantas horas. É questão se clinicamente ele está precisando daquele sangue. Beleza? Vou responder uma perguntinha da Lu que tá aqui, que foi a perguntinha que a Lu fez aqui, ó. Pós-transfusão, o reticulócito é confiável? Lu, vamos pensar uma coisa comigo. Isso é uma pergunta que eu recebo direto, tá bom? Eu quero que vocês pensem junto comigo. Um paciente que doou sangue, ele, em teoria, ele é saudável. Se todos os controles dele são feitos, ele é um paciente saudável. Então, ele tem reticulócito aumentado na circulação ou não? Não, né? Ele só tem até aquele 1%, que é o que ele pode ter, tá bom? Além do que, o reticulócito, ele continua o seu processo de maturação. Então, se essa bolsa foi armazenada, não faz o mínimo sentido. Não tem reticulócito ali. Se por acaso, mesmo que não seja um sangue armazenado, vai ter o reticulócito do doador? Vai, mas quanto? Valor de referência. Então, não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença. Eu não sei se a pergunta é exatamente essa, mas se a pergunta é essa, a gente
pode entender que não vai interferir em absolutamente nada. Tá bom? Não vai. Ficou claro o porquê disso? A Ju perguntou se eu faço assessoria do caso. Qual caso, Ju? Faz assim, meu amor, assim que a gente terminar, manda um direct pra mim, tá bom? Fica aqui, não sai daqui, que esse assunto é muito importante. Mas manda um direct pra mim, tá bom? Aí a gente conversa e eu tento entender melhor essa sua história, beleza? Então, entendeu, Lu? Entendeu, pessoal? Isso? Essa é uma pergunta que eu recebo direto, tá, gente? Então, não vai interferir em absolutamente nada. Tudo bem? Posso pedir após a transfusão? Então, acho que era essa a pergunta que a Lu tinha feito, tá? Tinha um outro que era parecido também. Vai sofrer influência pós-transfusão? Não vai sofrer influência pós-transfusão. O que vai sofrer influência é o quanto ele vai responder a partir dali. Por isso é que eu mantenho o meu paciente anêmico. Entende? Num grau de segurança para ele, tá? Um grau de segurança onde ele mantenha uma hipóxia a ponto de mandar mais eritropoetina para fazer mais hemácias, mas que aquilo não seja prejudicial aos órgãos vitais, como o rim, como o coração. Tudo bem? Ficou claro para vocês? E outro problema aí, olha, eu falei que eu não ia falar de transfusão, mas eu não aguento. Eu vejo um monte de gente elevando o hematócrito do paciente aí para 50 pós-transfusão. Gente, isso não pode de jeito nenhum, tá? Não façam isso. Mas vai chegar o momento da transfusão. Aguentem aí. Nós estamos no momento da... Porque veja, gente, a transfusão ela é muito importante, mas vai ter um momento ainda esse ano, eu vou abrir uma nova turma, porque eu prometi pro pessoal que não conseguiu entrar na turma do ano passado. Eu vou abrir uma nova turma, tá? Para vocês, de transfusão. Pretendo abrir mais pro final do ano, depois do hemograma, depois do bioquímico, da urinálise, enfim. Mas, se a gente não souber muito sobre hemograma, a gente não consegue fazer uma transfusão direito. Acreditem no que eu tô falando, tá? Até para fazer os cálculos, eu preciso reconhecer se aquilo é uma anemia do tipo regenerativa ou não regenerativa. Isso faz absolutamente todo sentido, tá bom? Bom, aí vem a pergunta, considera pelo número total ou pela porcentagem? Na minha opinião, pelos dois. Quem é mais confiável? Os dois têm que bater. Se um deu não regenerativo, outro tem que dar não regenerativo. Se um deu leve, outro tem que dar leve. Até porque um ajuda o outro, até para eu conferir todo o meu hemograma. Mas, se eu levar em consideração que o hematócrito é o parâmetro mais confiável, rodado na microcentrífuga, ele é o mais confiável de todos, o relativo, né? Nesse caso, contagem corrigida relativa, aquela que é feita pelo microhematócrito, ela é a mais confiável. Agora, se você usa apenas o aparelho, tá? Não tem microcentrífuga no seu laboratório, que não pode, tá bom, gente? Não pode, você tem que ter microcentrífuga. Mas se você só usa o aparelho e você vai fazer a contagem de reticulócito, é melhor que você faça pelo número de hemácias. Por quê, gente? Isso também é um assunto para uma outra live, pra gente entender melhor como é que é o mundo desses aparelhos, como é que eles funcionam, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando você faz o microhematócrito, você tem uma contagem direta, uma porcentagem direta ali. Então, você tem 100% daquele sangue e X% é o número de hemácias que tem ali, é aquela porcentagem. Então, em 100%, 50% é hemácia. Quando você tem feito pelo aparelho, não tem uma microcentrífuga lá dentro que roda. Então, o que ele faz? Ele conta quem é hemácia e vê o tamanho de hemácia. Então, ele vê ele calcula o aparelho, ele calcula o VCM e o aparelho ele calcula o que é hemácia. E aí ele faz aquela conta inversa, lembra do VCM é igual o hematócrito vezes 10 dividido pelo número de hemácias? Então aqui nós temos duas variáveis que uma delas pode estar errado e vai dar erro no hematócrito. Estão entendendo isso? Que aí a gente nem chama de hematócrito, a gente chama de volume globular, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então se vocês só usam o aparelho, é melhor que vocês usem a contagem de hemácias para fazer a correção. Se vocês usam os dois, é melhor que vocês façam os dois, tá bom? Ou se não, só usa o microhematócrito, certo? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, então assim, ó, quem que eu considero? Na minha opinião, os dois, tá? Eu gosto de um laudo bem descrito, onde você coloca o número de hemácias, onde você coloca o microhematócrito, onde você coloca o quanto você achou no relativo, né?
e onde você faz as contas para a pessoa. Ah, professora, não vai confundir a pessoa? Ela tem que saber interpretar. Senão, você está no laboratório para a pessoa, você ajuda a pessoa, né? E você tem que ter condições de explicar o que é aquilo ali, tá? Agora, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quando você... e por que eu tô falando isso, né? Porque já aconteceu de vir exame pra mim, gente, onde o que a pessoa achou não fazia sentido, então ela colocou lá a conta do que ela achou, não fazia sentido com a correção. Como que a pessoa achou isso? Eu não sei. Mas acontece, entende? Então, pra mim, um laudo ele tem que estar mais provado possível. Eu mostro ali, eu mato a cobra e mostro o pau. Ou seja, eu coloco tudo pra pessoa, pra ela ter certeza que o que eu tô fazendo tá certo. Entende? Eu sou uma pessoa que eu acho que quando a gente faz a coisa certa, a gente não tem que ter medo da verdade. Eu sou a favor disso aí, tá? Então, pensem muito bem nisso. Bom, tem uma pergunta aqui. Então, essa era outra pergunta, né? Como laudar? Coloca corrigido ou absoluto? Como descrever o resultado? Descrevendo mesmo. Então, eu acho que essa pergunta até foi do Thiago. A pergunta era, como que eu descrevo? Do jeito que eu falei pra vocês, eu coloco que isso aqui é o relativo, depois eu coloco que o absoluto, corrigido, absoluto, ou seja, eu coloco entre parênteses, pelo número de amassas, e depois eu coloco corrigido, relativo, pelo hematócrito, tá? Pois é. Aí a Lu já achou onde que foi que aconteceu isso. Ela mandou, tá vendo? Acho que era naquele caso de consultoria que a gente tava fazendo. É verdade, Lu. É verdade. E a gente não descobriu de onde a pessoa tinha achado isso. Mas já deve ter acontecido mais vezes, tá, meu amor? Porque acontece muito. A minha rotina... Cara, parece uns negócios pra mim que eu juro. Às vezes eu até revejo e falo assim, cara, onde que eu tô errando? Porque não é possível, eu só posso estar errando. Porque estão fazendo absurdos por aí, né? Aí você começa a duvidar até de você mesmo, tá? A outra pergunta, dá pra fazer contagem quando tá autoaglutinando? Dá, tá bom? Pode interferir por conta da autoaglutinação, né? Na questão de visualização, tá bom? Mas na maioria das vezes que eu vou pedir reticulócito é justamente nas anemias hemolíticas. Muitas das anemias hemolíticas autoaglutinam, então é extremamente importante, a gente pode pedir sim, tá bom? Eu não me lembro quem foi que fez essa pergunta. E uma pergunta muito legal, a pergunta era assim, interpretação nos casos de eritrocitose. Aí eu fiquei pensando, eu falei, peraí, não tô entendendo o que a pessoa quer saber. Eu acho que a pessoa quer saber como é que ela interpreta nesse caso de eritrocitose, né? Olha só, o que pode acontecer, gente, é que se eu tenho, vamos lá, vamos ver se faz sentido pra vocês. Vamos raciocinar junto, eu adoro raciocinar junto com vocês. Se eu tenho eritrocitose, deixa eu ver que horas são aqui, se eu já não passei demais da nossa 1 hora, que eu prometo 1 hora, e é 1 hora, tá dando 1 hora agora, mas vamos lá então. Então vamos lá, olha só, se eu tenho eritrocitose, ou seja, eu tenho mais eritrócitos, ou seja, mais hemácias do que eu deveria. Faz sentido essa medula tá com pressa? Não, não faz sentido. Tá? Então, eu tenho que pensar aí em situações onde isso pode ser uma manifestação neoplásica, que a gente chama de eritroleucemia, tá bom? Ou chamado antigamente de uma policitemia vera, tá? A Amanda falou que a gente pode continuar até 3 horas. Mas o povo vai ficando cansado, Amanda, de mim, entendeu? Eu não posso gastar minha imagem. Vocês vão me ter toda semana aqui, tá? Porque agora eu tô, com muita vontade, vocês estão vendo. Não posso desanimar, tá, gente? Porque às vezes eu falo, não quero nem ver Instagram, nem abro o Instagram. Mas às vezes eu volto com tudo e eu tô com muita vontade de falar. Aproveitem que eu tô com muita vontade de falar de hemograma, gente, de verdade, assim. Quando eu volto, eu lembro, e aí aquela paixão renasce, entendeu? Aí quando eu paro, eu falo, não quero... Eu vejo, quando eu vou vendo coisa errada por aí, isso me desanima. Porque aí eu vejo coisas erradas mesmo. Tipo, eu recebi um monte de print de um negócio muito errado que as pessoas estão falando, mas a pessoa tem 130 mil seguidores e vai lá e fala uma meleca na internet e um monte de gente vai lá e bate palminha, entendeu? E aí isso me desanima. Porque assim, hoje em dia basta que você tenha seguidores pra você ser uma autoridade. Bem complicado, né? Gente...
A internet tá dando, eu acho super legal que a internet, por exemplo, um monte de gente que não me conhecia, que não me conhece pessoalmente, a gente consegue estar aqui, né, e fazer coisas junto. Isso é muito legal, mas eu não posso sair falando de qualquer coisa. Entende? Eu não posso falar do que eu não entendo. Eu não faço um exercício. Eu não posso começar a dar aula de treinar pra vocês. Eu só como, hoje eu comi miojo com linguiça. Como é que eu vou vir falar de alimentação saudável pra vocês? Vocês estão entendendo? Pra eu falar de uma coisa, eu tenho que ter autoridade naquele assunto. Ah, verdade, hoje é dia do patologista clínico. Um beijo para todos os patologistas clínicos que estão aqui. Bom, então, peraí que eu já vou responder essa sua aqui, Luiz, só um minutinho. Então, essa questão da eritrocitose. Faz sentido eu ter uma medula compressa se já tem mais? Não. Então, isso aí eu vou pensar. Ou é porque eu tenho uma eritroleucemia, ou porque por algum motivo o organismo tem uma hipóxia tecidual. E aí ele aumenta a produção de eritropoetina, entende? Mesmo que não seja por anemia. Pode ser uma doença cardiorrespiratória, por exemplo. E aí ele continua produzindo demais. Tá bom? Seria o que a gente chama, aí antigamente é uma eritrocitose, hoje em dia antigamente a gente chamava de policitemia secundária, tá? Ou ainda alguma doença, por exemplo, um tumor renal, um cisto renal, uma hidronefrose, onde o local onde produz a eritropoetina fica o tempo todo sendo estimulado, e aí ele manda o recado para a medula óssea, e a medula óssea só entendeu uma coisa. Poxa, tem eritropoetina, é o recado, eu vou produzir mais. Tá bom? Então, isso responde, eu acho que um pouco a pergunta da Lu, que foi, eu só peço quando tem anemia? Não necessariamente. Não necessariamente. Entende? Eu acompanho os meus pacientes, inclusive com anemias hemolíticas, para saber, porque, inclusive quando eu tô tirando aquela medicação, eu preciso saber, eu preciso acompanhar. Porque, veja, eu tô tirando a medicação, ele tá com o hematócrito alto. Só que, né, hematócrito, eu falei hematócrito porque é onde as pessoas mais olham, tá bom, gente? Eu tô falando toda a série vermelha, não é que eu olho o hematócrito só, tá bom? Mas eu tô com toda a série vermelha adequada, alta, e aquele índice continua alto, a contagem continua alto, será que não tá hemolizando ainda? Então são sinais que a gente vai entendendo com o tempo, tá? Então quando chegar alguém que pediu reticulócito para vocês no laboratório, pode ser que essa pessoa entenda mais do que menos. Entende? Porque parece às vezes, essa pessoa bem burra, não tá sabendo o que ela tá falando, né? A gente tem muitos conceitos errados sobre reticulócito. Um dia aconteceu de uma veterinária que estava atendendo uma das minhas pacientes, porque a gente trabalha em conjunto, assim, muitas coisas, né? E muitas vezes, por exemplo, se eu acho que tem uma doença endócrina envolvida, eu indico pro endócrino, enfim, acontece várias coisas. E uma vez, uma veterinária, a minha paciente, eu disse, né, que ela já não tinha mais anemia naquele momento, mas ela continuava com o reticulócito bem alto mesmo, em torno de 7% corrigido, tá, gente? E aí eu precisava acompanhar aquilo ali. E aí, só que ainda assim eu encaminhei para outro veterinário, né, de uma determinada especialidade, nem vou falar, e tal. E aí a veterinária falou assim, não, agora que ele tá bom. Agora que ele tá bom, porque o reticulócito dele tá ótimo. O reticulócito não tá ótimo. Para quem tinha, se eu não me engano, 46 de hematócrito, 7 milhões e pouco de hemácia, não tá bom o reticulócito alto, entende? Então a gente tem que saber, a gente tem muito erro ainda, então cuidado pra gente falar na área do outro, tá? Isso eu chamo a atenção pra vocês aqui pra uma coisa muito importante. Quando vocês forem fazer qualquer curso, não precisa fazer comigo não, mas quando vocês forem fazer qualquer curso de interpretação de exames, façam com quem? Com patologista clínico, tá? Entendam isso. Clínico pode saber muito, mas é uma visão um pouco diferente. Então é importante que eu entenda a interpretação de exames com o patologista clínico. Fica a minha dica aqui pra vocês, tá bom? Não precisa ser comigo não, tem vários ótimos por aí, tá? Vamos ver a pergunta da Luísa e aí eu vou me despedir de vocês porque, enfim, eu sei que a gente já foi muito tempo aqui. Ó, reticulócitos para acompanhamento do paciente que faz quimioterapia, faz sentido, professora? Claro, meu amor, faz todo sentido, Luiz. Eu acho que eu cheguei até a falar. Isso foi uma das perguntas aqui. Não, isso não foi uma das perguntas, não. Eu até falei no começo mesmo. Quais seriam os outros? Tá até anotado aqui, ó. Quais seriam? Eu preciso monitorar o meu paciente, entende? Então, drogas mielotóxicas, até alguns antibióticos mesmo que eu uso, até a própria dipirona, né? Em algumas situações, sim, tá? Então, é extremamente importante. E aí, né? A gente tá falando, de repente, de um cachorro, mas vamos pensar num gato.
Vamos dizer que hoje ele respondia, mas depois de 15 dias ele não responde mais. Mas 15 dias atrás ele respondia. Será que é a quimioterapia que fez isso? Então, mais uma vez eu reforço a importância da gente pedir isso aqui, tá bom? Em animal anêmico, a contagem estando alta é mais ideal. Na verdade, Aira, é assim. O ideal é que ele não tenha anemia, tá? Mas, se eu tenho uma anemia, é melhor que ele responda do que ele não responda. Você concorda comigo? Mas, às vezes, também é uma questão de tempo. Vamos supor que esse animal sangrou hoje, né? Eu não vou encontrar o reticulócito alto dele. Até, depende muito da idade também, a questão da medula óssea, né, e tal. Mas, geralmente, até 48 horas eu não vou achar. Entende? Isso. Então, assim, eu não tenho muito... Pra gente dizer que é o ideal, eu tenho que acompanhar o caso, né? Não tem uma resposta reta, entendeu? Mas, ainda assim, é melhor que ele responda do que ele não responda. Tá bom, meus amores? Ó, só um spoiler pra vocês. Semana que vem, eu e a Roberta, ela trabalha com perícia veterinária, e a gente vai fazer uma live sobre os perigos que nós corremos. Nós quem? Médicos veterinários, que trabalhamos no laboratório. O laboratório pode receber muito processo, gente. Entende? Com as clínicas, de repente, que estão fazendo o exame por aí, ninguém assina aquilo. A pessoa paga por um exame de papelzinho, entende? Então não deixem, semana que vem nós vamos falar sobre isso, tá bom? Eu vou responder essas duas últimas perguntas que eu não aguento ver perguntas sem responder. Repete sobre a dipirona, por favor, qual alteração ela causa. A dipirona, ela pode causar tanto um problema na medula, de falta de resposta, como ela pode começar a causar algum processo de hemólise, tá? Não posso usá-la quantas horas antes de realizar o exame? Não tem nada a ver com o exame. É porque ela pode causar o problema, entendeu? Então, ela pode ser uma das... Então, por exemplo, pacientes aí que tem, sei lá, processos febris. Isso geralmente fala com uso mais de 2 dias, tá bom? Mas alguns processos febris aí, enfim, um animal que tá em septicemia, não consegue, enfim, controlar, e a gente precisa baixar aquela temperatura, então a gente acaba fazendo uso do que a gente tem na mão, tá? E aí a gente pode ter esse tipo de problema, né? Inclusive, muitas vezes, tanto levar ao processo de hemólise, agredir aquele sistema imunológico, ou até mesmo de suprimir essa medula, tá bom? Isso pode... É um pouco controverso na literatura, mas isso também pode acontecer, tá bom? Meus amores, ó, eu quero muito agradecer a todo mundo que tava aqui comigo. Tipo, tá muito lindo isso, de verdade. Eu quero pedir que todas as vezes que vocês verem uma live, compartilhem, entende? Porque, tipo assim, eu tô dando muito conteúdo de graça mesmo, entende? Eu vendo curso, claro, gente, eu vivo disso, entende? Mas, assim, eu acho que eu quero falar pra vocês, porque eu tô vendo coisas que estão me angustiando, né? Então, eu penso 2 coisas, assim. Primeiro eu falo, cara, vou largar a mão disso, porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O mercado não tem mais jeito, entende? Mas aí eu penso, não, eu vou tentar mais um pouquinho. E eu tô tentando mais um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver o que ela me perguntou. Era o tempo mesmo, ela causou alteração. Entendi, meu amor, é isso. Então, ó, façam isso, enviem pros coleguinhas, eu vou salvar essa live agora, entende? Manda pros seus coleguinhas, porque toda quinta-feira você já sabe, eu nunca sei do que é o tema, vai acontecendo conforme as perguntas vão aparecendo durante a semana, mas essa você já sabe porque nós temos uma convidada, tá? E início de julho, acho que dia 4, 5 por aí, eu esqueci agora, já tá marcado, nós temos um curso gratuito, 2 dias, tipo assim, vai ser 8 horas de aula gratuita, tá bom? Hemograma além dos valores de referência. Eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui já tô dando spoiler, mas já vai chamando os amiguinhos, porque assim, vai ter... Ah, professora, mas isso aí depois eu já fiz o seu curso, ou isso eu vejo no seu curso. Não, o que eu dou no curso de graça é no curso de graça, entende? Depois quem compra o curso pago ganha essa parte de graça, tá entendendo? Mas são assuntos diferentes. A gente tem tanto assunto pra gente falar, mas tem tanto assunto, então ele é um preparatório pra gente falar, mas não é abobrinha não, é muito assunto. Um beijo pra vocês, obrigada pra todo mundo, que acho que 4 e 5, Amandinha, acho que 4 e 5.
tá bom? Um beijo para todo mundo que estava aqui comigo. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra, tá bom, meus amores? Tchau!